Um segundinho. Uma referência aqui. Então vamos começar a aula 3, medo, do paralisar ao agir. Boa noite. Vamos começar e a gravação da aula vai ser disponibilizada posteriormente para quem chegar depois. Meu nome é Bernardo Santana, eu sou pai há 15 anos, eu sou peregrino há 16 anos e professor há 24 anos. Eu tenho um doutorado em Ciências da Linguagem e uma das maneiras que eu encontrei para colaborar com os peregrinos é dando aulas sobre o que eu recolhi ao longo desse tempo de estudos e de peregrinações. Então hoje eu gostaria de começar a falar sobre esse tema, sob a perspectiva linguística. O que é o medo? Usando a linguagem, a etimologia e a representação. Deixa eu pegar aqui meu material. Medo é uma palavra antiga. E poderosa. Do latim metus, carrega o sentido de temor, receio, inquietação diante de algo que ameaça ou que parece ameaçar. E esse detalhe é fundamental. O medo ele não nasce necessariamente do que está acontecendo, mas da expectativa do que pode acontecer. Ele habita o campo do possível, não do real imediato. Por isso, ele cresce tanto na imaginação e muitas vezes se enfraquece na experiência direta. Aqui a gente já pode se perguntar: qual é a minha participação no crescimento desse medo? Ele está mais no campo da vivência ou da construção ideativa? Do ponto de vista da linguagem, isso é decisivo. O medo ele se alimenta da representação. Quando a palavra substitui a coisa, quando o discurso ocupa o lugar da vivência, cria-se um espaço fértil para o medo prosperar. Não é o acontecimento em si que nos paralisa, mas a narrativa que construímos
sobre ou a partir dele. Antes de tropeçar, já caímos 1000 vezes na nossa cabeça. Já repararam nisso? Antes de errar, já fracassamos no pensamento. Então, o medo é quase sempre um excesso de futuro e uma ausência de presença. As ciências da linguagem ajudam a gente a compreender esse fenômeno. Quando nos afastamos do real sensível, ou seja, do corpo, da experiência, do agora, passamos a viver mediados por signos, por projeções e hipóteses. O medo se instala justamente nessa distância entre o que somos capazes de viver e o que acreditamos que pode acontecer. Ele não é um defeito nosso, mas uma consequência da nossa capacidade simbólica. O mesmo dom que nos permite imaginar, criar e planejar, também nos permite temer o que ainda não existe. Por isso, entender o medo não é combatê-lo, mas reposicioná-lo. Ele não é o inimigo em si, ele é um sinal, um aviso de que estamos diante de algo que ainda não foi integrado pela experiência. O problema, então, não é sentir medo, o problema é permitir que ele se torne o único critério de decisão. Então, quando o medo governa, o passo não acontece. E sem passo, o caminho não começa. E o medo na filosofia ocidental e oriental? Eu gosto sempre de trazer a filosofia para o nosso debate. No pensamento ocidental, o medo aparece frequentemente ligado à ideia de perda de controle. Para os estoicos, por exemplo, ele nasce quando a gente tenta governar aquilo que não depende de nós. Então a gente sofre não pelo fato em si, mas pela expectativa, pelo julgamento antecipado, pela tentativa frustrada de dominar o futuro, que efetivamente não existe, né? Em outras palavras, tememos porque queremos garantias. Spinoza avança ainda mais ao relacionar o medo à diminuição da nossa potência de agir. Ele fala muito sobre isso, né? Potência de agir. O professor Clóvis de Barros Filho lembra muito a respeito disso. E ele fala o seguinte, que o medo reduz a nossa força vital. Então, se ele reduz a nossa força vital, a gente age menos, arrisca menos, nos movimenta menos. Então, o sujeito amedrontado encolhe. A abordagem oriental me interessa mais, pessoalmente, porque ela é menos analítica e mais dissolvente. O budismo ele ensina que o medo nasce do apego à segurança, à identidade, à permanência. Temos medo porque queremos que as coisas fiquem como estão ou como planejamos. Quando aceitamos a impermanência, o medo simplesmente ele perde a sustentação. No taoísmo, Tao ou Dao, né? E Tao significa literalmente caminho, né? O medo surge quando resistimos ao fluxo natural da vida. A água não teme a pedra, ela a contorna. Quem endurece diante do caminho sofre mais do que quem aprende a ceder. Então, esse aspecto da resiliência é muito importante. No Zen, como ensina a monja Simone Keisen, a resposta é ainda mais simples e talvez por isso ainda mais difícil. O medo desaparece quando estamos inteiros no agora. Não porque o risco deixa de existir, mas porque a mente não está projetada no passo seguinte. Quando a presença consciente, né, inteira, íntegra, né, o medo não encontra onde se apoiar. Ele precisa de futuro, de hipótese, de uma narrativa. A prática oriental, ela não elimina o medo pelo pensamento, mas pela experiência direta, respiração, corpo, passo. Aliás, toda reunião eu começo com 3 respirações e eu já esqueci. A gente pode fazer agora para a gente acabar de chegar. Muda tudo, né? Impressionante, olha só. Mais uma para acabar? Tá vendo como é que a gente chega no presente e no agora? A gente sai do futuro e chega no presente. Aí é por isso que o medo vai embora, né?
Talvez aqui seja aqui que as duas tradições se encontram, a ocidental e a oriental, né? Porque o Ocidente ele ajuda a entender o medo e o Oriente ajuda a justamente atravessá-lo. Um nomeia, o outro silencia com a prática, através da prática, igual a gente acabou de fazer. Um explica, o outro pratica. O medo cresce quando a gente se afasta da experiência viva e diminui quando voltamos ao corpo, ao presente, ao passo possível, né? Então, essa é a experiência que faz com que o medo se dissolva. O medo como paralisia do sujeito. Quando o medo se instala, a primeira coisa que ele faz não é gritar, é frear. Então ele paralisa, ele suspende o gesto, ele adia decisões. A pessoa raramente diz não vou. Ela diz depois, ainda não, talvez. E esse adiamento constante, ele cria um estado de espera permanente, onde a vida parece sempre prestes a acontecer, prestes a começar, mas ela nunca começa, nunca acontece. Essa paralisia, ela não é apenas mental, ela é incorporada, ela passa pela ordem do sensível. Então o corpo sente antes que a razão explique. Respiração curta, músculos contraídos, a mandíbula travada. Todo mundo aqui já sabe, talvez já tenha percebido, inclusive, quando o medo acontece, o tanto que a gente fica com a respiração curta, né? E o tanto que. Repare, nós acabamos de fazer um exercício de 3 respirações profundas, o tanto que a gente chegou, né? Então, essa diferença é muito, muito perceptível no aspecto sensível. O corpo, quando ele sente o medo, ele entra no modo de defesa. Ele não entra no modo de travessia, de fluxo. Ele é deslocado do presente e lançado para um futuro imaginário, que é quase sempre ameaçador. No caminho e na vida, isso se manifesta de forma muito concreta. Quantas pessoas sonham durante anos e não dão o primeiro passo? Não por falta de desejo, mas por excesso de medo. Medo de errar, medo de não dar conta, medo de se machucar, de perder dinheiro, de se perder de si mesmo, né? O medo ele cria uma ilusão curiosa, a de que ficar parado é mais seguro do que andar. E isso é uma ilusão. O desconforto conhecido ele parece mais administrável do que aquele que é desconhecido, né? Então a pessoa prefere ficar num desconforto que ela conhece porque ela parece que ela domina. Mas o desconhecido ela tem mais medo porque ela não sabe se ela vai conseguir dominar. Só que isso cobra um preço muito alto. O sujeito paralisado, ele deixa de se reconhecer como alguém em movimento. Então, esse é um ponto que é central. Por quê? O caminho ele só existe para quem caminha. E a vida é o que é? É movimento. Sem passo, não há experiência. Então, há apenas projeção, não é vida. Medo e ação. Transcender pela atitude. Existe uma confusão comum quando a gente fala de medo. A ideia de que ele precisa desaparecer para que a ação aconteça. Isso não é verdade. A experiência nos mostra justamente o contrário. Não é a ausência de medo que gera o movimento, é o movimento que reorganiza o medo. Quem espera não sentir medo para agir, costuma esperar para sempre. Vocês podem reparar as pessoas procrastinadoras que estão próximas a gente. É assim, quem espera não sentir medo para agir, ela costuma ficar esperando o tempo inteiro. Então o medo ele não se dissolve no pensamento, ele se transforma quando encontra esse corpo em ação. Transcender não é negar o medo, nem enfrentá-lo com bravata. Transcender é atravessar, é agir apesar do medo, com ele ainda presente, mas sem permitir que o medo decida por você. A ação não precisa ser grandiosa, ela precisa ser possível. Então, é um passo pequeno, um passo real, dado no presente e com presença, né? Quando o corpo se move, algo muda no campo simbólico. Isso é importantíssimo.
A imaginação perde força, a experiência ganha espaço. O medo se alimenta do e se, né? E se? A ação responde com presença. Cada gesto reorganiza o nosso mapa interno. Isso é que é muito legal. É como se o nosso gesto ajudasse a nossa bússola. O medo ele não desaparece, mas ele deixa de ser o centro, quem comanda. No caminho de Santiago, isso é muito visível. O começo costuma ser o mais difícil, não pelo corpo em si, mas pela mente. Depois dos primeiros passos, algo se ajusta. O corpo aprende, o medo perde espaço. A travessia começa quando a ação passa a definir o sujeito. Então, o sujeito definido pela ação é um sujeito presente no que ele está fazendo. Né? Coragem. Eu já disse isso muitas vezes, eu costumo dizer isso muito poeticamente. Os de cor agem. A palavra coragem vem de cor, cordes, coração. Ter coragem não é ausência de medo, nem bravura inconsequente. Coragem é agir com o coração presente. É permitir que o sujeito, e não o medo, conduza o passo. O medo fala alto, mas o coração bate fundo. A coragem não está ligada ao resultado, mas à fidelidade ao gesto. O corajoso não é quem garante sucesso, mas quem não trai o que sente como verdadeiro. Os de cor agem, porque sabem que não agir também é uma escolha, e muitas vezes a escolha mais custosa, né? No caminho, a coragem ela é simples e ela é cotidiana. Levantar mesmo com dúvida, calçar a bota mesmo sem certeza, seguir quando a mente cria histórias para a gente parar, para a gente desistir, para a gente voltar. Não é a coragem, ela não é hollywoodiana. Ela não toca a música do Indiana Jones, saca? A coragem aparece no passo seguinte, dado com honestidade e presença plena. Então, ela é mais pacífica, ela é mais tranquila, né? E quanto mais se age a partir do coração, menos o medo ocupa o centro da cena e mais o coração ocupa o centro da cena. E aí que a bússola vira outra, né? Tipos de medo e como atravessá-los. O medo raramente ele é abstrato, né? Ele veste máscaras conhecidas. No caminho de Santiago aparecem sempre os mesmos: medo do desconhecido, do corpo não aguentar, da idade, do dinheiro, medo de errar, medo de desistir, medo de ir sozinho, medo de se perder. E o mais silencioso, e esse é brutal, o medo de caminhar para dentro. Lembra disso? Reconhecer o medo não é fortalecê-lo, é tirá-lo do escuro, é jogar luz nele, né? Quando nomeado, ele deixa de ser destino e vira elemento do caminho, mais um elemento do caminho. O medo do corpo pede preparo, o medo financeiro pede clareza, o medo do desconhecido pede confiança e entrega, fé e foco. O medo não se vence de uma vez, ele se vence por fragmentação. Vocês vejam, isso aí eu posso dizer por experiência. 2.500 quilômetros parecem impossíveis, mas 40 só no dia de hoje eu consigo fazer. Aí é possível. Então o medo diminui quando a gente divide em passos concretos, pequenos, inteiros, que você acredita que consegue fazer. A clareza, então, ela passa a ser um antídoto poderoso, né? A clareza no sentido da palavra, de iluminar esse medo, né? Não elimina o risco, mas reduz a fantasia. Planejar, portanto, não é controlar o caminho, é criar um chão mínimo para atravessá-lo com mais presença. É justamente para transformar confusão em clareza e conduzir essa preparação de forma gradual, sem promessa mágica, sem atropelo, que a gente estruturou a planilha
tudo pronto para o caminho, e o curso, seu caminho, começa antes. Não para eliminar o medo, mas que ele deixe de governar, para iluminar ele de tal forma que ele fica palatável, vamos dizer assim. Né? As ferramentas simples organizam o pensamento e reduzem o ruído interno. Quando há um método e preparação gradual, o medo deixa de ser o protagonista. E aí, na hora que ele passa, ele não é. Se não é hollywoodiano, se não tem música do Indiana Jones, se ele não é mais protagonista, ele vai ser apenas um figurante que só vai dar um tempero para a nossa cena, não é isso? Então, para encerrar, é o seguinte: o medo se torna irrelevante não porque desaparece, mas porque ele perde o poder de decisão. Quem governa passa a ser o passo possível dado hoje com os recursos que existem e que a gente tem agora. E o caminho, ele começa assim, quando o medo deixa de ser freio e passa a ser apenas um sinal de que existe uma escolha em curso. O medo não precisa ir embora para que você caminhe, ele só precisa deixar de decidir por você. Então é isso. Isso aí que eu queria falar hoje a respeito do medo. Deu os 20 minutos aí que, eu, que eu me dispus a falar para vocês. E se vocês tiverem algum comentário a fazer, quiserem que eu faça algum comentário a respeito disso, eu estou aqui à disposição. Existe também a questão do medo como uma forma de uma métrica, até onde a gente vai. Aí entra um pouco de astrologia, que eu vejo a questão do Saturno, né? Você tem toda a liberdade do mundo, até porque senão você acaba esbarrando na falta do limite. E Uhum, essa falta do limite, muitas vezes, coloca a gente em situações muito difíceis. Se você tivesse essa noção do medo, não abraçar o medo totalmente, porque aí te paralisa, claro. mas ao mesmo tempo ele entra também como um mediador, né, da situação. Olha, até aqui tudo bem. A Uhum. partir daí, você é uma forma de você se defender, não é? Claro, eu acho que existe essa questão biológica, que aqui especificamente eu não tratei da questão biológica, mas essa questão biológica, ela inclusive foi responsável pela perpetuação da espécie. Porque se não existisse o medo, a gente, vou ser assim, quadrinhos agora, a gente saía da caverna e era comido pelo animal selvagem, né? Então acho que isso é, é claro. Agora, contemporaneamente, o medo ele é mais em função da luta interna do que efetivamente, claro, a gente Preservação da vida, né? preservação da vida. É claro que a gente não está falando de situações limites do tipo guerra, né, que pode acontecer, inclusive, né, esse tipo de coisa assim, ou numa situação extrema, assim, enfim, com gente que quer fazer mal, ou esse tipo de coisa. Mas é a relação do sujeito, sobretudo com ele mesmo, né? E com as coisas que ele coloca para si como medos que são simbólicos. Por isso que a questão da linguagem é tão importante. Eu não abordo a linguagem só por conta da minha formação de linguística e ciência da linguagem, não, mas é porque o sujeito ele se faz a partir da linguagem. E se o sujeito se faz a partir da linguagem, é o primeiro lugar que a gente tem que buscar pistas para poder identificar aquilo que está nos conduzindo como sujeito, assim, né? Porque, né? Aí você começa a buscar na palavra e você vai achando chaves para poder abrir as portas pelo corredor que você vai passar, entende? Então, tanto que eu falo muito disso no podcast, enfim, e essas coisas é interessantíssimo, né? Se você for parar para pensar, numa análise, é,
por exemplo, numa clínica psiquiátrica, ou numa clínica de psicologia, ou de psicologia comportamental e tal. Tudo vai passar pela linguagem, para você poder ir apertando os parafusos e resolvendo as questões, independentes do medo estar presente, de uma faceta do medo ou não, dentro da sua questão que você foi levar, né? Mas é essa coisa da preservação da espécie, ela é fundamental, né? A Rê tá só assim. Passa não só pelo psicológico, não só pelo biológico, mas pelo psicológico também, né? Exato, exato, exato. Entendi. É isso. Eu achei muito rica desculpa se eu estou monopolizando aí, hein, Não, não gente? tem problema, não. Aquele exemplo que você deu no seu vídeo no Instagram, eu achei a história assim, sensacional, gente. Sabe, em Da minha termos amiga, de né? Que eu falei do. comportamento na vida profissional. É isso, Como que cara. a gente cai numa Cara, espadada dessa? exatamente. Isso é uma coisa que é simples. E hoje, assim, eu não quis falar o nome dela aqui, assim, não vou falar quem que ela é, assim, porque eu não sei se ela, entendeu? Se ela vai achar bom, se ela vai achar. Porque, querendo ou não, eu falei de um momento de fragilidade dela, que, ok, ela superou, super legal, né? Mas eu não vou falar o nome da pessoa, mas é uma amicíssima minha. Amicíssima minha, a gente já trabalhou junto, inclusive, né, e tal. Assim, cara, ela daqui a pouco ela tá num cargo de diretoria. Hoje ela já é uma gerente sênior de um lugar lá que é uma super empresa, super reconhecida em Minas Gerais e tal. Saca? E ela tava nesse processo assim do encolhimento, saca? No lugar da projeção, num lugar só da projeção, só ela estava construindo os medos na cabeça dela, assim, sem falar assim, não, peraí, mas por que que tem que ser assim? Deixa eu resolver isso aqui. Cara, e essa mudança de posicionamento fez toda a diferença para ela, assim. Fez toda a diferença. Ela bateu na porta, assim, ser chamada, abriu e falou assim, olha, dá licença, vamos sentar aqui que eu quero entender uma coisa. Eu tô aqui há tanto tempo, Uhum. tal, não sei o que, papapá, papá. Eu coordenei o projeto tal, eu coordenei o projeto tal, não sei o que. Eu tenho total condição de dar o meu próximo passo aqui dentro e eu acho que tá na hora de eu fazer isso, tal. Aí o cara fala assim, bicho, olha, eu tava querendo era ver isso, né, para que você, né, para que agora eu posso confiar nessa pessoa, porque ela tem esse tipo de, porque nem todo mundo tem. Exato, Ou às vezes tem, só que exato, fica lá dentro, né? Por isso que exato. eu falei que na nossa conversa, eu falei assim, muitas vezes o maior medo é de caminhar para dentro. Uhum. Você, Deise, a Deise, Renata, aproveitando que nós estamos aqui em casa, né? A Deise é o seguinte, eu chamo ela de maga patológica, saca? A pessoa, você não tem noção. Isso tem até caldeirão. Caldeirão. Isso tem até caldeirão, você não tem noção. Tem que Uai, consultar com esse... vamos fazer a Não, comidinha junto com ela, então, tem que que esse trem vai dar consultar essa certo. pessoa, você não tem noção. Tem que consultar essa pessoa, porque pode pirlim-pim-pim para todo lado. E você, Adoro. e você sabe Não bem como é? é que é isso, Deise, né? Quantas vezes ela já virou para mim e falou assim, Bernardo, acorda, olha aqui, ó. Aí, sabe quando tira os óculos da pessoa? E você fala assim, opa, Hum, entendeu? ó, É, é. A Daisy é poderosa. Eu falei assim, meu Deus, E eu comecei com esses estudos místicos exatamente, para trabalhar situações minhas, né? Medo, insegurança, mas isso eu estava com 16 anos, 17, eu estava começando, né, a descobrir o mundo. E tinha medo das pessoas, Uhum, de lidar com as pessoas, de me mostrar, né? E aí eu descobri
que a astrologia, a numerologia, o tarô e todas as outras artes divinatórias, elas nos ajudam a não só buscar o autoconhecimento, mas conhecer o outro e respeitar o outro como o outro é. E que o outro não é nenhum bicho-papão, ele É, só é ele, é isso é sabe? incrível, né? E isso que você falou, assim, que contou essa história, eu falei, gente, isso eu voltei lá atrás, sabe? Eu Uhum. fui lá atrás, falei, caraca, não é que é assim, que muitas vezes você não enfrentou uma situação e era simplesmente uma pessoa, É, não era um dragão, não é, era um bárbaro, sabe, que ia te destruir. Era uma pessoa como você. Só que E isso depois. é aquele negócio que eu falei lá, né? Tipo assim, antes da gente tropeçar no caminho, a gente tropeça na nossa cabeça 1000 vezes. E aí o negócio vai crescendo de tal maneira que, putz, aí fica difícil, né?